Boa noite, seja muito bem-vindo a Boas Novas Church. Nós somos uma família para se pertencer. Vamos nos colocar sobre os nossos pés. Eu tenho certeza que você que está aqui neste momento, você que está nos assistindo, o Senhor separou esse momento especial para falar com você. Então adore o Senhor com todo o seu coração e com toda a alegria para declarar a grandeza do nosso Deus. Eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Quem traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, do mal, o Rei da Glória, o grande Rei, governa o mundo com sua justiça, é como o sol, sua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Levante sua mão e adore ao Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro, digno, digno, ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, estou liberto enfim.
aquele que é o Cordeiro, mas também é o leão de Judá. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Mas o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode aplaudir a Ele. Glória a Deus. Cadeias quebrará, os corações o adorarão, pois quem impedirá o Senhor? Levanta sua mão e diga: esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao leão, e o mundo há de render-se a Ele. Portas levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio para salvar e os cativos libertar, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao leão, e o mundo há de render-se a Ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode impedir o agir do nosso Deus? Levante a sua mão e diga: pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao leão, e o mundo há de render-se a Ele. Aleluias, aplauda o nome do Senhor. Vamos nos render diante desse Deus maravilhoso. Nós somos os Elias de Deus e nós vamos ser transformados e marcados com poder nessa noite, amém? Aleluias, aleluias.
te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os seus planos, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito e abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, tomado pelo fogo, habilitado pela sempre todos os meus dias, o Pai vivo já é a morte, eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. Diz o Senhor. Esses que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou No seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. Glória a Deus. Confie em Deus, ao Senhor, e faça o bem, e more com toda segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele dará o que o seu coração deseja. Essa canção ela declara que nós possamos entregar o nosso coração totalmente ao Senhor, sem reserva nenhuma. Confia nele, o mais ele fará sobre nós. A esperança minha e tua não está sobre o homem, a nossa esperança está em Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e levantasse suas mãos bem alto e falasse com o Senhor: a minha esperança está em ti, Deus. Oh, te amamos, Senhor. Nessa noite nós colocamos o nosso coração, a nossa vida diante de ti. Nós pedimos, Deus, esperança no Senhor, de tudo aquilo que está acontecendo na nossa nação. O Senhor vai fazer sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Deus, e nessa noite nós entregamos o nosso melhor, que é o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser diante de ti. E nós queremos voltar a sonhar os seus sonhos, não os nossos sonhos, mas sim os seus sonhos. E nessa noite nós queremos confiar em ti, entregar o nosso coração totalmente a ti, com um propósito, temor, reverência à tua palavra, reverência ao altar. Nós, Deus, queremos nos entregar nosso coração e declarar que nós somos o Senhor. Aleluias. Dê um forte aplauso e exalte o nome do Senhor. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. Senhor. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera
uma marca que não pode ser apagada. A marca de Deus, a marca de Cristo. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. E eu quero que você mergulhe nas águas do Espírito nessa noite. Não se detenha por coisa alguma, querido. Uma das coisas que o Senhor nos chama é ser adoradores. E o adorador é aquele que está disposto a, se for necessário, aos olhos do mundo, parecer vergonhoso, como Davi, que diante da arca de Deus vinha saltando e pulando, mas adorando a majestade do Senhor. Sinta o fluir de Deus aqui nessa noite. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio. Sinta!
Se você quer beber, declare isso a Ele. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber, eu quero beber. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Queridos, muitas vezes nós estamos dispostos a receber o que Deus tem de melhor, e Ele tem tudo de melhor para a nossa vida: saúde, paz, amor, finanças, provisão. Mas e nós? Abraão entregou a Deus tudo, 10% de tudo que ele tinha. Não foi preciso pedir, não foi preciso fazer nada. E que nós possamos, com esse exemplo de Abraão, pai da fé, entregar, ou melhor, devolver ao Senhor aquilo que é dele, porque Ele nos dá tudo, mas 10% que é o dízimo pertence ao Senhor. As primícias pertencem ao Senhor, e as ofertas agradam ao coração de Deus. Hoje nós temos a oportunidade de devolver ao Senhor, de ofertar a Ele, de primiciar. Feche seus olhos e coloque no seu coração aquilo que você vai entregar a Deus na sua casa, para a glória do nome dEle. Pai, Tu és o dono do ouro e da prata, Tu és o possuidor dos céus e da terra, e nós reconhecemos que tudo que temos, somos e possuímos vem de Ti. Por isso, Senhor Deus, num momento de gratidão, nós devolvemos a Ti o dízimo, 10% de tudo aquilo que o Senhor graciosamente entrega nas nossas mãos. Nós temos a oportunidade de entregar as primícias e de ofertar na Tua casa, para que haja mantimento e sustento na Tua casa, Pai. E para a honra do Senhor, hoje e para sempre, oramos em nome de Jesus. Amém. Se você vai contribuir, você pode vir aqui à frente, entregar aqui, colocar na taça. Você que está nos assistindo pela live, você pode também contribuir através da conta que vai ser projetada. Mas eu quero que nessa noite você continue sentindo o fluir de Deus na sua vida. Que você levante as suas mãos para tocar pela fé no lugar santíssimo. Amém? Amém? Vamos cantar: sinto fluir Teu rio de vida aqui. Aleluia! Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Eu quero beber de Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte. Vou mergulhar no Teu rio, vou mergulhar no Teu rio.
Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar, vou mergulhar. Eu quero eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar bem forte. Sinto fluir. Você bem forte, declare isso. Teu rio de vida aqui. Oh, sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Aplauda o Senhor. Glória a Jesus. Queridos, vocês podem se assentar. Quero chamar as crianças aqui à frente. Nós vamos estar orando e abençoando as nossas crianças, liberando-as para o culto que vai ter para elas especial lá na salinha. Então eu peço que você, mesmo assentado, estenda suas mãos aqui para frente e nós vamos orar, pedindo que o Espírito Santo use a vida das irmãs que vão cuidar dos pequenos, para que de fato eles possam ser tocados pelo poder do Espírito Santo nessa noite. Bendito Deus, nós abençoamos as nossas crianças nessa hora, declarando vitória, bênção, proteção do Senhor nesses dias tão maus, ó Deus. Quando existe tanta violência neste mundo, queremos clamar por proteção do Senhor sobre a vida das nossas crianças, e que nessa noite, mais uma vez, a tua boa e poderosa palavra possa cair na terra boa do coraçãozinho de cada uma delas. Abençoa, Senhor, as irmãs que vão cuidar das nossas crianças, que sejam usadas com poder em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. As crianças podem ir lá para trás, as tias vão conduzi-las para a salinha. E nós vamos, nesse instante, mergulhar na palavra de Deus. Amém? Se você está com a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura do texto. Se você quiser, você pode olhar aqui na tela também. Mas antes da gente ler qualquer coisa, se você tem essa liberdade, eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está mais perto de você, usando a máscara, obviamente, mas que você dissesse de forma audível: volte a sonhar. Fale pelo menos para 2 pessoas: volte a sonhar. Então, agora abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 15, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos? E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Feche os seus olhos por mais um instante. Senhor, nós queremos que a tua palavra nos cure nessa noite. Esperamos de forma ansiosa pela tua manifestação, Senhor. Muito mais do que reunidos aqui
para ouvir uma palavra, para cantar algumas músicas. O propósito desta reunião é que o teu nome santo seja engrandecido. Nós queremos declarar toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ti. E o nosso coração nessa noite, Senhor, se sente especialmente honrado, porque podemos estar aqui para Te cultuar. E cultuar o Senhor para nós é uma grande honra. Por isso, Pai, enquanto ouvimos a Tua bendita palavra, mergulha-nos na sensação da Tua presença, na realidade da Tua presença, para que ao sair daqui, nós possamos ter a nossa vida transformada um pouco mais pelo poder do Teu Espírito Santo e pelo poder da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu não quero aqui ser redundante, mas pensando em todas as adversidades que a vida tem apresentado, diante das lutas, das perdas, nós percebemos que muitas vezes as dores e as aflições deste tempo presente têm roubado, têm esterilizado a nossa capacidade de sonhar. Veja que quando Deus nos criou, Ele nos fez com tamanha perfeição, que além de nos habilitar a nos comunicarmos com a terra através do nosso corpo, com o próximo através dos nossos sentidos, da nossa alma, da nossa mente, de nos comunicar com Ele, o próprio Deus, através do nosso espírito, Deus colocou em nós a capacidade de planejar, de projetar e de sonhar. Isso é como Deus nos criou. E quando nós olhamos para a forma incrível como Deus nos criou e as capacidades que Ele nos deu, quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos chamados a viver pela fé, porque tudo é possível para aquele que crê. Quando o seu coração está imerso na presença de Deus, cheio de fé, você, mesmo no meio das adversidades, dos problemas e das lutas, ainda entende que Deus tem um projeto com a minha, com a sua vida, com a nossa vida. E dentro deste projeto tão lindo, Deus nos habilitou com esta capacidade. Quando eu falo volte a sonhar, eu não estou dizendo só daquele sonho que nós temos quando estamos dormindo, mas eu estou falando da capacidade de projetar para o futuro, da capacidade de olhar para o futuro com olhos de esperança. É tão lindo o texto de Jeremias, onde Deus diz: eu aqui sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. Eu quero que você diga sobre a sua vida: Deus tem para mim um futuro de esperança. Por isso eu preciso voltar a sonhar. Amém, querido? O que passou não vai mudar. As coisas que já aconteceram não tem como ser transformadas, mas você pode mudar o seu futuro fazendo mudanças no seu presente. Deus está te chamando nessa noite. Olha só que interessante. Você já viu como as crianças têm grande facilidade de sonhar com o futuro? Aí você vê uma criança dizendo: não, quando eu crescer eu quero ser médico, eu quero ser polícia, eu quero ser pedreiro, eu quero ser as meninas, né? Eu quero ser mamãe, já pega a bonequinha, e eu quero ser uma engenheira, eu quero ser alguma coisa. Você sonha, você tem aquela capacidade de olhar para o futuro com esperança. Conforme a gente vai crescendo, esses sonhos vão se readequando, e aí você começa: eu quero ter uma família, eu quero ter um bom emprego, não é? Eu quero ter segurança financeira. E nós vamos sonhando, mas frustrações, problemas e aflições muitas vezes vão esterilizando esta área tão bonita que Deus nos deu, que é a capacidade de sonhar, de projetar, de pensar no futuro. Eu volto a dizer, com olhos de esperança. Sabe por quê? Quando Deus olha para o meu futuro, quando Deus olha para o seu futuro, Ele não enxerga tragédia, Ele enxerga esperança. Amém? Ele enxerga esperança.
E seja qual for o seu sonho, a Bíblia diz que o ladrão de sonhos, ele quer matar os seus sonhos, ele quer roubar os seus sonhos e ele quer destruir os seus sonhos. Mas Jesus, este veio para te dar vida e para vivificar os seus sonhos, para gerar dentro de você novamente esse ímpeto. Sabe, querido, a esterilidade da capacidade de sonhar é um tipo de morte, e talvez o mais cruel de todos. Por quê? Porque a esterilidade dos sonhos tem a capacidade de matar com você em perfeito estado de consciência, de matar o seu futuro você estando consciente e vivo. Enquanto aquele que morre fisicamente parte, já não existe mais aqui nesta terra como um ser vivo, na eternidade com Deus, ou se não teve um encontro com Jesus, temos que dizer na condenação eterna. Mas quem está aqui vivo, você que está vivo, se você permitir que o ladrão de sonhos roube os seus sonhos, você perderá a sua capacidade de viver estando vivo. Olha que terrível. Você perderá a sua capacidade de prosseguir ainda estando vivo. Então, a minha palavra para você nessa noite, em nome de Jesus, volte a sonhar. Volte a sonhar. Quais são algumas das causas da esterilidade? Quais são as artimanhas, as armadilhas que o inimigo usa para esterilizar os nossos sonhos? Diga comigo, a murmuração. Porque ninguém vai longe reclamando. Entende? Ninguém vai longe reclamando, mas você vai longe se você tiver palavras de esperança. Você vai longe se você tiver um sonho no seu coração. Eu gosto muito de olhar para a história do passado, e houve um personagem que inclusive era um pastor, chamado Martin Luther King. Ele fez um discurso famosíssimo que mudou a história nos Estados Unidos com relação à escravidão, com relação à maneira como as pessoas eram tratadas, as pessoas de cor negra eram tratadas. Ele diz assim: eu tenho um sonho de ver na minha pátria as pessoas sendo tratadas da mesma maneira, sendo tratadas com o mesmo respeito, podendo entrar independente de sua cor, entrar nos mesmos lugares, serem tratados com a mesma honra, com o mesmo respeito. Irmãos, um sonho com relação à terra é tão bonito e tão admirável. O que dizer dos sonhos que Deus tem para você? O que dizer daquilo que Deus projetou na sua vida? Olhe para si mesmo, você está vivo. Isso significa que o sonho de Deus não terminou. Mas quem murmura não chega em lugar nenhum. Quem vive reclamando não chega em lugar nenhum. Deus não se agrada, meu querido, quando nós usamos a nossa boca para colocar um fim na nossa história, porque esse direito de dizer chegou o fim é de Deus e não do homem. Um outro inimigo, ou uma outra armadilha usada pelo inimigo para nos fazer parar, para paralisar os nossos sonhos, é a religiosidade. Por quê? O Senhor, Ele usava um método didático para ensinar determinados princípios, como nós falamos no domingo passado, as parábolas. E um dia Jesus estava ilustrando um pensamento muito interessante, e Ele diz assim: você não coloca remendo novo em pano velho, porque se você colocar um remendo novo, de pano novo num pano velho, aquilo vai se romper e se perder. E aí o Senhor também diz: ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque com o processo da fermentação, a liberação dos gases da fermentação, aquele odre velho que já se endureceu, quando começar a haver o processo de dilatação, ele vai se romper e todo vinho vai se perder. Mas você coloca vinho novo em odres novos. A religiosidade nos engessa, o tradicionalismo nos engessa, nos impede de entender o mover de Deus, o mover do Espírito para os nossos dias. Deus tem vinho novo para você, irmão. Deus tem o poder do Espírito, um mover novo. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. Não é isso que a Bíblia nos diz? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
E conversando com meu amigo pastor Rafael esses dias, ele falou que a tradução desta palavra odres novos são odres que são renovados. Eu achei lindo. A melhor tradução não é tipo assim, você só vai poder pegar um odre que acabou de ser fabricado para colocar o vinho novo. Não. Se você pegar aquele odre que é velho e primeiro colocá-lo na água e deixá-lo lá por um período de tempo, e depois você tirá-lo da água e colocá-lo dentro de um lugar com óleo, aquele odre que era velho vai se transformar num odre novo. Então não importa o que aconteceu, endureceu a sua vida, nessa noite Jesus está derramando a água da palavra e o óleo do Espírito. Então, querido, não seja engessado pelo tradicionalismo e pela religiosidade. Permita que a palavra de Deus amoleça a sua vida, a sua estrutura, e o óleo do Espírito torne você de novo compatível para receber o mover de Deus para esta geração. Deus tem coisas extraordinárias para fazer nesse tempo. Sabe, irmãos, nesses dias Deus tem empolgado muito o meu coração. Eu tenho me sentido muito empolgado com aquilo que Deus vai fazer, porque nós somos, na minha visão, a geração que vai ter a incumbência de colher as últimas espigas. Só que as últimas espigas não são poucas, são muitas que precisam ser colhidas. A nossa cidade tem mais de 200 mil habitantes que ainda precisam ser alcançados pelo Evangelho. Só que nós precisamos voltar a sonhar, porque o inimigo é especialista em nos levar a murmurar e nos engessar com a tradição, como eram os fariseus na época de Jesus. Por conta da tradição, eles não conseguiam ver que diante deles estava o príncipe da vida. Ainda existe uma outra ferramenta muito eficaz, que o inimigo usa com o propósito de impedir você de sonhar: o conformismo com o pecado. Sabe, querido, não adianta a gente esperar algo novo de Deus, se nós nos mantemos afastados dele por causa do pecado. Qual é a pior consequência do pecado? No meu ponto de vista, não é a morte física. Essa é ruim, com certeza, nos magoa, nos machuca, mas a separação de Deus. O pecado tem o poder de separar você de Deus. E quando eu fico tentando administrar aquilo que desagrada a Deus e me põe longe de Deus, eu não vou conseguir sonhar, porque eu acredito que o mesmo Deus que é o autor da vida é o autor da capacidade de sonhar em nós. Sabe o que eu descubro com o tempo de vida que eu tenho vivido? É que os propósitos de Deus para nós são os sonhos que Ele planta no nosso coração. Deus não faz nada por acaso, querido. Deus não perde tempo. Então deixa eu te perguntar: o que foi roubado de você? Hoje, a sua capacidade de sonhar se encontra num estado fértil ou estéril? E uma pergunta ainda mais importante: o que eu preciso fazer para voltar a sonhar? Nós acabamos de ler a história de um homem, Abrão. E como Abrão, muitas vezes nós sentimos dificuldade de esperar o tempo do cumprimento da promessa, não é verdade? Muitas vezes a gente sabe que tem uma promessa de Deus, ou algumas ou muitas promessas de Deus para a nossa vida, mas nós temos dificuldades de esperar que as promessas de Deus se cumpram. Então muitas vezes a gente começa a querer tomar a frente e a gente acaba criando problemas. A gente acaba criando embaraços na nossa jornada. Por quê? Porque nós não temos a paciência de esperar o tempo de Deus agir. Eu gosto muito da história bíblica, e uma das histórias que eu mais aprecio é a história desse personagem. Por quê? Porque nós estamos falando de um homem de 75 anos que decide dar uma girada de 180 graus na sua vida. Ele era rico, ele já havia se estabelecido na terra, morava junto com seus familiares, tinha uma vida tranquila, mas existia algo que incomodava Abrão. Acredito eu que quando ele olhava para o seu nome, algo lhe incomodava tremendamente. Por quê? Porque a palavra Abrão, ou Avraham, significa pai enaltecido.
Era como se Abraão significasse paizão. Aí, ele era chamado de paizão, mas ele não tinha nenhum filho. E eu acredito que quando ele parava para pensar, falou assim: por que me deram esse nome? Que negócio mais incoerente. Eu me casei com uma mulher, essa mulher é estéril, é a mulher que ele amava. Sara, que na época ainda era chamada de Sarai, era estéril. Mas vamos pensar de um outro lado. Em termos de conquistas materiais, faltava alguma coisa para ele? Nada. Ele era rico. Não faltava pessoas ao seu redor, porque ele tinha o seu sobrinho Ló. Ele tinha as pessoas, os seus amigos. Nesse texto que nós lemos, ele cita alguém que com certeza era muito importante para ele, o Damasceno Eliezer, que ele queria fazer o seu herdeiro, porque Deus havia prometido para ele, Deus havia feito uma promessa para ele. Olha comigo, se você quiser acompanhar, em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. O capítulo anterior vai falar dos familiares, da ascendência dos ancestrais de Abraão. E aí, no capítulo 12, quando de fato entra na história de Abraão, diz o seguinte, verso 1 do capítulo 12: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que você amaldiçoar, e em você, preste atenção, em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus está fazendo uma promessa para um homem que já talvez falasse: tudo que eu tinha para fazer eu já fiz, filho não vou ter mesmo, chamam-me de paizão, mas filhos eu não tenho, mas eu conquistei, eu tenho uma vida estável, eu tenho riquezas, eu tenho rebanhos, eu tenho servos, eu não tenho um filho, mas eu tenho um sobrinho, eu tenho servos que são como filhos para mim. Então talvez ele pensasse: tudo que eu tinha para fazer nessa vida eu já fiz. Mas quando Deus apareceu para ele, fez uma promessa, e Deus lhe dá uma ordem, diz: sai da sua casa, sai da sua terra, sai da sua parentela e vá rumo ao desconhecido. O que fez Abrão? Verso 4: partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Quantos anos tinha Abraão quando ele teve essa visão? 75 anos de idade, quando ele sai de Harã. Abrão levou consigo sua mulher, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido, as pessoas que foram acrescentadas em Harã, e partiram para Canaã, e lá chegaram. Quem teria uma coragem como essa, aos 75 anos? Dar uma virada na história da sua vida, sair de sua terra? Quem teria uma disposição, uma ousadia como essa, de dizer: eu vou sair rumo ao desconhecido, porque ouvi uma ordem de Deus? Então, querido, essa linda história de fé do patriarca Abraão, nela existem fatores que eu acredito que devem estar na nossa vida para que você não perca a sua capacidade de sonhar, porque nós estamos dizendo para você que você precisa voltar a sonhar. Amém? Quais são elas? Primeiro, conheça a voz de Deus. Conheça a voz de Deus. Muita gente admira aquela atitude de Abraão, quando em obediência à ordem que Deus dá a ele, ele vai ao Monte Moriá com Isaac, seu filho, para sacrificá-lo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Abraão não conhecia a voz de Deus só naquele momento, ele já conhecia a voz de Deus há muito tempo, porque ninguém toma uma decisão de fé como essa se não entender que é Deus que está mandando. Concorda comigo? E como ele tinha certeza que era a voz de Deus? O que fazia esse homem ter a certeza de que aquela era a voz de Deus? Diga comigo: relacionamento. Se você não se relaciona com Deus, querido, você não sabe qual é a voz de Deus e qual é a voz da sua alma.
Se você não tem intimidade com Deus, você não consegue perceber quando é a voz de Deus e quando é a voz dos seus pensamentos. Você se confunde. Eu costumo dizer que uma das maneiras mais fáceis de nós sabermos quem é que está falando conosco, sem que a gente veja quem é quando você convive muito tempo com uma pessoa. Por exemplo, a minha esposa pode me ligar de um outro telefone, mas quando eu escutar a voz dela, eu sei que é ela. Por quê? Porque com ela eu convivo, com ela eu tenho um relacionamento próximo. Agora, se você fica muito tempo distante de uma pessoa, e talvez você não teve um relacionamento tão próximo com essa pessoa, e depois de muito tempo, aquela pessoa ligar para você, você vai saber quem é? Hashtag só que não. Você não vai nem saber quem é. Mas com aqueles que nós temos intimidade, nós conhecemos a voz. Diga comigo, para eu desenvolver intimidade, é necessário proximidade. É por isso que nós temos incentivado tantos irmãos a irem para o lugar secreto, a irem para o lugar da oração, a irem para o lugar onde você vai aprender a ouvir a voz de Deus. E aí, ainda que aos olhos das pessoas a sua atitude pareça uma loucura, você sabe que é a voz de Deus. Porque talvez alguém te tenha dito para Abraão: onde você vai? O que você vai fazer? Há 75 anos você vai fazer o que agora? Vai sair daqui? Você está aqui estabelecido, você tem aqui sua fazenda, você tem os seus familiares, vai embora. Se você quer voltar a sonhar, você precisa conhecer a voz de Deus. Porque se você conhecer a voz de Deus, você não terá dúvidas quando Ele te dar uma ordem, ou Ele te der uma ordem, que para muitas pessoas pode parecer loucura. E se nós olharmos para aquilo que Jesus nos ensina, nós vamos perceber isso. Em João capítulo 10, verso 14, Jesus afirma: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quem é a ovelha de Jesus conhece Jesus. No mesmo capítulo, no verso 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Em outro texto diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quem tem intimidade com Jesus conhece a voz de Jesus e consegue sonhar numa dimensão do sobrenatural. Você está entendendo? A Bíblia diz que há coisas de Deus que para o homem parecem loucura. Há situações, há ordens que Deus nos dá que muitas vezes para o homem natural parece loucura. Por quê? Porque você só vai discernir o que é espiritual se você for alguém espiritual. Se você tiver uma comunhão muito forte com Jesus, se o Espírito Santo estiver te conduzindo, querido, você não terá dúvidas de que aquela é a voz de Deus. Porque foi que Abraão, aos 75 anos, saiu da terra dele com tudo que ele tinha, foi para uma terra desconhecida, porque ele conhecia a voz de Deus. E aos 75 anos, ele voltou a sonhar: Deus fará de mim uma bênção para todas as nações. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para você, algo muito maior do que você imaginou, e que talvez você tenha perdido, porque não se atentou para este cuidado de ir para um lugar onde as vozes do mundo se calam e você ouve a voz de Deus. Você quer voltar a sonhar? Vá para o lugar secreto e reaprenda a ouvir a voz de Deus, porque quando você discernir: eu sei que essa é a voz de Deus, você não terá dúvidas, você dará passos de fé. Segundo, se você quer voltar a sonhar, saia da sua zona de conforto. Amém? Saia da sua área de conforto. Esse fator está intimamente ligado ao primeiro. Em muitos momentos nós vemos Deus desafiando os seus servos a sair da sua área de conforto para cumprir o propósito, para cumprir o sonho para o qual Deus havia criado aquelas pessoas. Nós entendemos, queridos, que os sonhos que nós temos são sonhos que Deus colocou em nós. Você tem habilidades únicas. Diga comigo: eu tenho habilidades únicas que Deus me deu. Diga: eu tenho habilidades únicas que Deus me deu para cumprir um propósito.
Amém? Por exemplo, quando Deus diz para Noé, construa a arca. Irmãos, para todas as pessoas que estavam ao redor dele, isso parecia uma loucura. Imagina um homem construindo uma arca num lugar seco, num lugar onde não tinha rio, não tinha mar. Para as pessoas que estavam de fora, a Bíblia diz que as pessoas zombaram dele, mas ele conhecia a voz de Deus, e este foi o propósito, este foi o sonho que Deus havia colocado para a vida de Noé: construir uma arca para salvar ele e sua família, e salvar uma espécie de cada animal, para que a vida se perpetuasse na terra. Irmãos, existem sonhos extraordinários de Deus. Aí Deus fala com Abraão: sai da sua terra. Nós acabamos de ver, ele tem aos 75 anos a disposição de sair, porque ele falou: não vou ficar na minha área de conforto, está muito bom, está muito legal aqui, mas Deus tem algo maior para mim, e se eu não saio deste lugar, eu não experimento o que Deus tem para a minha vida. Enquanto você permanecer na zona de conforto, meu irmão, você não vai experimentar o sobrenatural. Deus chega para Gideão, que estava malhando o trigo no lagar, com medo dos midianitas, com medo dos povos que estavam invadindo Israel, e Deus chega para ele e fala assim: homem forte e corajoso. Gideão não se enxergava assim, mas Deus diz assim: eu tenho uma vitória para te entregar nas mãos, algo extraordinário, o meu poder vai fazer você se tornar alguém relevante. Irmãos, o poder de Deus nos faz relevantes, e não é para nossa honra e nem para nossa glória, é para que o nome dele seja engrandecido, porque esses são os sonhos dele que ele pôs na nossa vida. Gideão não se enxergava, mas ele precisou sair do esconderijo, sair da área do conforto e se dispor a cumprir o que Deus tinha para ele. Assim foi com todos os heróis. Jesus está vindo em direção ao barco. O barco era um lugar de segurança, porque os discípulos estavam no meio da tempestade. Eles começaram a falar: é fantasma, é fantasma, é fantasma. E Jesus diz: não é fantasma coisa nenhuma, sou eu. Aí Pedro fala assim: és tu, Senhor? Eu gosto de Pedro, irmãos. Pensa um personagem que eu quero abraçar quando chegar no céu, porque apesar das falhas dele, pensa um cara destemido. Ele fala: se tu és Jesus, manda-me ter contigo. Irmãos, Jesus falou: vem, e ele foi o único que teve a coragem de descer do barco. Se você quer viver o extraordinário, se você quer voltar a sonhar, saia da sua área de conforto, esteja disposto a renunciar ao comodismo, porque só quem sai da sua área de conforto, da sua zona de conforto, do seu comodismo, vai experimentar o sobrenatural e vai ver os sonhos de Deus se tornando realidade. Amém? Porque não é só sonhar, é sonhar e ver os sonhos se tornando realidade. Deus tem algo especial para você, mas se você não sair da área de conforto, se você continuar no mesmismo, onde você vai chegar, irmão? Onde você vai chegar, irmã? Olhe para o futuro como Deus olha. Olha para o futuro como Deus olha. Irmãos, nós estamos aqui de passagem. Existe toda uma eternidade pela frente, coisas extraordinárias para se viver, aqui nós estamos sendo preparados para isso. Ei, você já parou para pensar como é que vai ser você estar lá no céu com o Senhor? A Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos nós seremos levados para Ele e vamos estar para sempre com Ele, num lugar que a gente não consegue nem imaginar a beleza, o prazer e a satisfação de morar. Esse é o futuro meu e o seu, querido. Não é um lugar de choro, não é um lugar de pranto, não é um lugar de dor. É um lugar onde todas essas coisas serão passadas. João, quando viu a santa cidade, ele ficou maravilhado. Ele conseguiu descrever com tudo aquilo que ele conseguia relacionar, mas eu gosto muito de uma música que diz que a metade da glória celeste jamais se mostrou a um mortal. O que Deus tem para nós no futuro é algo extraordinário. Esses dias eu estava voltando com meu filho de viagem, já era tarde da noite, e nós estivemos conversando sobre isso. Eu falei: filho, você já imaginou quando nós estivermos lá no céu, com o Senhor, com os anjos, conversando com os patriarcas, abraçado com Paulo? Ah, cara, pensa que legal vai ser isso. Pensa que coisa extraordinária você com Jesus, olhando Ele face a face, olhando para o Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que mede o universo com as palmas de suas mãos, mas que a gente vai poder chamar de papaizinho. Já pensou você voando pelas galáxias, pelo universo, porque já não vai haver mais limites, experimentando toda a gloriosa presença do Senhor, que vai encher todos os espaços. Não vai necessitar mais de luz nem de sol, porque Jesus será a lâmpada
que vai iluminar todos os ambientes. Não haverá mais trevas, não haverá mais escuridão, não haverá mais dor, nem morte, nem clamor, diz a palavra de Deus, porque tudo isso será passado. Você quer sonhar? Quer voltar a sonhar? Abandone a área do conforto e do comodismo, porque se Abraão não tivesse saído da sua terra, se ele não tivesse saído da sua parentela, ele nunca teria experimentado o que ele experimentou. Quem está entendendo, diga amém. Em Gênesis capítulo 15, nós vamos encontrar exatamente a história que lemos. No capítulo 14, nós vemos Deus mostrando a proteção dele na vida de Abraão. Houve uma guerra de 4 contra 5 reis. O sobrinho de Ló foi capturado porque morava nas campinas de Sodoma. Abraão, num ato de coragem e fé, reúne com 318, vai e recaptura todo mundo e traz tudo de volta. Quando ele está voltando, o rei de Sodoma fala assim: pode ficar com tudo, só me dê o povo. Ele falou: não quero nada seu, a não ser o que foi comido pelos meus compatriotas. Eu não quero nenhum cadarço de sapato seu, para que nunca você venha dizer que você me enriqueceu, porque quem me enriquece é o meu Deus. E aí Melquisedeque vem ao encontro, e ali existe uma celebração simbólica da primeira ceia, porque o que é que Melquisedeque oferece para Abraão? Pão e vinho, símbolo da ceia. E a Bíblia diz que Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo quanto tinha. No capítulo seguinte, depois destas coisas, diz o texto, Abraão mais uma vez ouve a voz de Deus, e no verso 1 Deus diz para ele: não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Abraão já estava querendo resolver as coisas por si mesmo, porque ele diz: Senhor, eu não tenho descendentes, eu não tenho filhos, então eu vou fazer do meu descendente o Eliezer, Damasceno, meu servo, que eu confio, ele vai ser meu descendente. Deus falou: não vai ser ele não, a promessa continua de pé, o sonho continua vivo, Abraão. Você não pode perder o sonho, Abraão, porque das suas entranhas é que eu vou fazer com que nasça um descendente. E aí Deus faz algo muito extraordinário. Deus leva Abraão para o lado de fora da tenda e fala: olha para o céu, quantas estrelas se você pode contar, assim será a sua descendência. Sabe, querido, ao longo de toda a minha vida, eu tinha entendido que o que Deus tinha feito com Abraão é levado ele para fora para olhar o céu estrelado. Não é essa a impressão que a gente tem? Sim ou não? A gente imagina aquela noite bonita, aquele céu estrelado, e Deus dizendo: sai da tenda, olha para o céu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aqui vem o terceiro fator que vai recuperar os seus sonhos. Veja o invisível e creia no inacreditável. Diga comigo: eu preciso ver o invisível e crer no inacreditável. Porque sabe o que eu entendi? Quando Deus diz para ele: sai de dentro da sua tenda e olha para o céu. Era de dia, irmão. Que é isso, pastor? Por que Deus ia mandar Abraão olhar de dia para o céu? Porque o céu continua sendo o céu mesmo quando é de dia, sim ou não? As estrelas continuam lá, nós só não conseguimos enxergar porque o brilho do sol ofusca o brilho das estrelas, e não existe escuridão no firmamento para a gente enxergar a luz das estrelas. Mas você quer que eu te mostre que era de dia? Quer que eu te prove que era de dia? Olha que interessante, a continuidade. Olha para o capítulo 15, verso 7. Disse mais o Senhor: eu sou o Senhor, eu te tirei da terra de Ur dos Caldeus para te dar a terra que você está e para você herdá-la. E disse mais, Senhor Deus, Abraão diz para Deus: como eu saberei que eu vou herdar esta terra, Senhor? E Deus diz: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha de 3 anos e um pombinho. E trouxe todos esses e partiu-os ao meio, porque esse era um modelo de aliança que se fazia. Partiu-os ao meio e pôs cada parte deles de frente uma para com a outra. Mas as aves não partiu. E as aves do céu desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Pondo-se o sol. Quer dizer, o que aconteceu antes aconteceu que horas? De dia. Porque o versículo 12 está escrito: pondo-se o sol, Abraão caiu num profundo sono. Em grande espanto, em grande escuridão caiu sobre ele. Ou seja, quando Abraão é chamado a olhar para o céu,
não dava para ver nada de estrelas. Mas o que a Bíblia nos diz sobre a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Se você quer voltar a sonhar, pela fé, veja o invisível e creia no inacreditável. Abraão foi levado para o lado de fora de sua tenda, para olhar para um céu claro e pela fé enxergar uma descendência que seria tão numerosa como as estrelas do céu. Eu estou te dizendo, querido, Deus tem algo extraordinário para a sua vida, mas você precisa ter a coragem de ver com a fé o invisível e com um coração cheio de fé, crer naquilo que para todas essas pessoas é inacreditável. Quem poderia acreditar que aos 100 anos, depois de 25 anos da promessa, Abraão com sua esposa, que era estéril, geraria um filho, e a partir deste filho, Deus levantaria toda uma nação, que abençoaria todos nós, porque através dessa nação veio o Senhor Jesus Cristo ao mundo, para ser o nosso Salvador. Um homem que conhecia a voz de Deus, um homem que tinha intimidade e por isso sabia discernir a voz do seu Deus. Sai da sua terra, da sua parentela, vai rumando ao desconhecido, obedecendo o comando do Espírito de Deus, a voz de Deus. Ele deixa o seu lugar de conforto e estabilidade, porque ele decidiu viver o sobrenatural. E quando Deus fala, olha para o céu, e ele não enxerga as estrelas com os olhos físicos, pela fé, ele enxerga uma multidão de descendentes. E a Bíblia diz, e Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Você quer voltar a sonhar? Sim? Amém. Quer voltar a projetar? Quer viver os sonhos de Deus? Então tenha coragem de continuar acreditando, mesmo que os seus olhos não estejam vendo. Continue vendo pela fé, continue vivendo pela fé, continue falando com fé. Encha o seu coração desta fé que vem de Abraão e que toca todos nós que somos da fé, porque todos que são da fé, diz a palavra, são filhos de Abraão. Vamos relembrar, eu não posso murmurar, porque a murmuração impede um futuro de bênção. Eu preciso ter um coração grato. Eu não posso me dar ao caso de ficar reclamando, porque o que Deus faz, irmãos, está dentro de um critério chamado soberania. Diga comigo, Deus é soberano. Não permita que o seu coração seja odre velho, porque tem vinho novo de Deus para a sua vida. Não permita que o conformismo com o pecado te impeça de se aproximar de Deus, porque se você, em nome de Jesus, na intimidade, aprender a conhecer a voz de Deus, tiver a disposição de romper com as suas áreas de conforto para viver o sobrenatural, e você ver pela fé o invisível e crer no inacreditável, são extraordinárias as coisas que Deus pode fazer para você. Eu gosto de uma frase de um grande missionário que disse assim, que nós somos chamados a fazer coisas grandes para um Deus grande. Amém? Diga, Deus me chamou para fazer coisas grandes. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar você a orar. Põe sua mão em cima do seu coração e repita comigo esta oração. Diga assim, Senhor Deus, num tempo de tanta aflição, de tantas dores, de tantas perdas, de tanta incerteza, eu vou caminhar sobre as águas, eu vou descer do barco, eu vou crer no inacreditável, eu vou ver o invisível, eu vou aprender a conhecer a sua voz, eu vou sair do lugar do conformismo, porque eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Os teus sonhos que o Senhor plantou no meu coração, que se tornem realidade para a glória do teu nome. Faz em mim o teu querer, faz em mim a tua vontade. Eu desejo viver uma vida de fé, porque esta fé foi o Senhor que me deu. Eis-me aqui, Senhor, faça em mim a tua vontade, cumpra em mim o teu propósito. Eu quero viver uma vida que te agrada todos os dias. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém.
Em nome de Jesus, que Deus cumpra os sonhos dele na sua vida. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Queridos, nos finais de semana nós não vamos poder ter culto, por isso nós estamos realizando hoje, nós já estamos encerrando. Mas eu gostaria que você ficasse atento aos avisos do grupo da igreja, porque lá nós vamos estar marcando o que vai acontecer nas próximas semanas. E você que está aqui conosco, que bom que você veio. Hoje seria só a gravação dessa live, mas com a sua presença ficou muito melhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana muito abençoado, protegido e guardado por Deus. Que Deus leve cura sobre os que estão doentes, em nome de Jesus. Nossa gratidão profunda aos nossos amados voluntários que nos serviram com tanto carinho nessa noite. Que Deus possa te abençoar de forma especial. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a gloriosa e santa comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje e permaneça para sempre. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.